Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Antes da gente cair nesse abismo de vilania, deixa eu te pedir uma coisa rápida, mas poderosa. Se você curte quando alguém diz o que precisa ser dito, sem medo de contrariar o hype, se inscreve agora. A gente tá prestes a bater uma meta que muda o jogo aqui no canal. E o seu clique faz mais diferença do que parece. É assim que a gente fura a bolha, com informação afiada e zero bajulação. Porque vamos ser sinceros. O que fizeram com o Black Adam foi um caso clássico de ego maior que o universo. E eu não tô falando só do personagem. Tô falando do Dwayne Johnson. Desde o primeiro segundo, o filme grita: olhem como eu sou imparável. Mas não tem construção, não tem dilema, não tem sombra. É só um desfile de frases prontas e câmera lenta. Como se cada cena fosse um trailer do próprio The Rock tentando provar que é maior que o DCU. E o público percebeu. Porque Black Adam não é sobre Black Adam. É sobre criar uma imagem. Ele entra quebrando tudo, derrubando jatos, enfrentando múltiplos heróis. E em nenhum momento a gente sente que ele tá em risco real. Cadê o conflito interno? Cadê a jornada de verdade? O personagem parece invencível, mas isso não é força narrativa. É vazio. E quando tudo é fácil, nada importa. A frase "eu sou o poder" soa como ameaça, mas ecoa como tédio. Pior, o filme teve a chance de criar algo novo, de integrar com o cânone, de respeitar a cronologia da DC. Mas preferiu ignorar tudo. Jogaram a Sociedade da Justiça no meio da trama como se a gente já conhecesse e se importasse. Esqueceram que existe um Shazam. Forçaram uma conexão com o Superman do Cavill, só para abandonar tudo semanas depois. Foi o multiverso da ilusão. Promessas gigantescas, entregas minúsculas. E o mais simbólico: Black Adam faturou menos que Shazam, mesmo com todo o marketing de nova era que prometeram. Henry Cavill foi descartado. O reboot do James Gunn apagou qualquer chance do personagem seguir em frente. E Black Adam virou exatamente o que não queria ser: irrelevante. Como se nunca tivesse existido. Mas, se Black Adam é o exemplo perfeito de como não introduzir um vilão no cinema, o próximo personagem fez exatamente o contrário. Ele chegou sem avisar, sem superpoderes, sem armadura brilhante, e mudou tudo. Inclusive o gênero. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Ele entrou lambendo os lábios, segurando uma granada e perguntando: por que tão sério? E, naquele instante, o gênero de super-heróis mudou para sempre. Heath Ledger não interpretou o Coringa. Ele se tornou o Coringa. E o que parecia ser mais um vilão excêntrico de Gotham virou um ícone cultural que ainda assombra os corredores do cinema até hoje. Porque não era só maquiagem ou voz, era caos. Real, imprevisível, humano. Diferente de Black Adam, que tenta impor poder sem conquistar respeito, o Coringa de Ledger não precisava provar nada. Ele não tinha poderes, não era fisicamente dominante, não vinha com CGI nem armadura. E ainda assim, era o vilão mais ameaçador de todos. Porque ele era uma ideia. Uma força de desordem pura, que sabia exatamente onde apertar para desmontar heróis, sistemas e convicções. Eu sou um cachorro correndo atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse um. Só que ele sabia sim. Ele sempre soube. Ledger se trancou por semanas num quarto de hotel para construir aquela loucura. Criou o tique da língua, o olhar perdido e a risada que parece uma lâmina sendo afiada. E o mais brilhante, cada vez que o Coringa conta a origem de suas cicatrizes, a história muda. Porque o passado não importa para ele. A única verdade é a reação que ele provoca. Isso não é só genial do ponto de vista de atuação? É um aviso narrativo. O vilão não precisa de um trauma fixo. Precisa de propósito dramático. O impacto foi tão brutal que o Oscar veio não como homenagem póstuma, mas como reconhecimento. Ledger redefiniu o que significa ser vilão em uma adaptação de quadrinhos.
Antes dele, vilões eram obstáculos. Depois dele, viraram protagonistas. Não à toa, todas as versões seguintes, Leto, Phoenix, até séries como Gotham, tentaram de alguma forma dialogar com esse legado. Mas nenhuma chegou perto do que o Ledger construiu em cada frame. O lápis sumindo no olho do capanga. A explosão do hospital. A risada presa no meio da fuga. Nenhuma linha desperdiçada. Nenhuma ação gratuita. E o mais assustador? Mesmo quando ele perde, ele vence. Ele transforma Harvey Dent num monstro. Cria o caos que prometeu. Desmascara a moral do Batman. E tudo isso sem superpoderes. Só com estratégia, anarquia e um plano. De não ter plano. Mas tem uma coisa nesse Coringa que poucos percebem. Algo que conecta ele não só aos vilões da DC, mas a um padrão que a Marvel e o cinema tentaram replicar por anos. E falharam. Eu volto nisso quando a gente chegar no último bloco. Agora, prepare-se para ver o oposto completo. Porque se o Coringa é o ápice da presença, o próximo vilão é o vácuo absoluto de relevância. Ele deveria ser o ápice da ameaça cósmica. O vilão que comanda legiões, manipula com um olhar e curva mundos inteiros à sua vontade. Mas quando finalmente apareceu, Darkseid não provocou temor, provocou tédio. Teorizado como o Thanos da DC, ele acabou reduzido a um holograma estático. A uma presença que apenas observa. E isso não é erro técnico, é erro de concepção. A expectativa em torno de Darkseid vinha sendo construída desde o primeiro sinal de Steppenwolf. Bastava uma aparição breve, mas densa, que colocasse o universo em alerta. Ao invés disso, o que entregaram foi um vilão genérico, sem impacto visual, com falas robóticas e postura de cutscene mal renderizada. A comparação com Thanos não é só inevitável, é destrutiva. Porque enquanto o Titã Louco teve cenas emblemáticas de estratégia, dor e até empatia distorcida, Darkseid surge como um figurante de si mesmo. Na sequência da Batalha dos Antigos, onde esperávamos uma demonstração de domínio, o que temos é um ser semi-anônimo sendo ferido por Ares e recuando como um soldado comum. Não há simbolismo, não há peso dramático, não há marca visual. O rosto apagado, a armadura genérica, os olhos sem alma. E nem mesmo os raios ômega, um dos ataques mais icônicos dos quadrinhos, ganharam espaço. Darkseid foi vendido como entidade suprema e entregue como NPC de luxo. Ray Porter até tentou trazer uma entonação grave, uma presença vocal que compensasse a apatia visual, mas sem roteiro, sem cenas de impacto, sem ameaça concreta, a performance morreu sufocada no CGI. E isso dói mais quando lembramos que nos quadrinhos, especialmente em sagas como Crise Final ou Os 7 Soldados da Vitória, Darkseid é literalmente o colapso da esperança. Aqui, ele é só uma promessa não cumprida. O pior é que o Snyder Cut tentou criar uma ponte para uma saga maior, onde Darkseid assumiria o controle total. Mas como o próprio Snyderverso implodiu antes de consolidar essa trama, Darkseid virou um símbolo do que o DCU poderia ter sido, e nunca será. Um vilão posicionado como o fim do jogo, que nem começou a jogar. Mas se Darkseid foi um deus sem ação, o próximo vilão não precisou de trono, nem de armadura ancestral. Ele usou outra arma, o tempo. E o veneno dele era pessoal. Enquanto Darkseid falhou em instaurar medo mesmo com seu poder absoluto, Eobard Thawne, o Reverse Flash, conseguiu ser um pesadelo recorrente sem precisar levantar a voz. Interpretado por Tom Cavanagh, ao longo de 9 temporadas de The Flash, ele é o exemplo máximo de vilão, que assusta pela inteligência e pelo controle psicológico. Mais do que antagonista, ele é o arquiteto da dor de Barry Allen. Sempre 2 passos à frente, sempre disfarçado de aliado. Desde sua introdução como o falso Harrison Wells, Cavanagh construiu uma persona fria, carismática e sinistra. Ele ensinou Barry a correr. Ele formou vínculos com a equipe. Ele guiou decisões fundamentais. Tudo enquanto arquitetava a destruição do herói desde dentro. A revelação de que Wells era, na verdade, Thawne disfarçado,
foi um dos grandes choques narrativos da televisão geek. E não pela surpresa em si, mas porque, quando a máscara caiu, tudo fez sentido retroativamente. Cada olhar, cada hesitação, cada "Run, Barry, run" carregava um veneno escondido. Diferente de vilões que dependem de explosões ou CGI, Reverse Flash é ameaça pura no olhar. Ele nunca grita. Ele sussurra. Ele não precisa vencer com velocidade, porque ele já venceu com planejamento. Dawn conhece Barry mais do que Barry se conhece. Ele não quer matar o Flash. Quer que ele viva e sofra. Porque sua motivação não é conquista. É obsessão. Doentia. Duradoura e multifacetada. O mais impressionante é como Kavanagh conseguiu reinventar Dawn ao longo do tempo, sem perder a essência. Diferentes linhas do tempo, diferentes rostos, diferentes circunstâncias, mas o mesmo núcleo: destruir Barry Allen de dentro para fora. Nenhuma outra performance no Arrowverso teve essa longevidade sem cair na repetição. E cada retorno dele ao universo da série era um evento. Não por nostalgia, mas por ameaça iminente. Nos quadrinhos, Dawn já era temido como manipulador do tempo e responsável por eventos trágicos como o Flashpoint. Mas na TV, ele ganhou uma dimensão quase mitológica. Um espectro. Uma maldição. O Anti-Barry. E mesmo com os altos e baixos da série ao longo das temporadas, o Reverse Flash de Kavanagh nunca perdeu sua força. Ele não precisava destruir planetas. Bastava manipular um relógio. E quando sorria, você sabia. Alguma coisa já estava errada. Mas nem todos os vilões da DC têm esse requinte. Alguns, na tentativa de parecerem místicos ou ameaçadores, se perdem na própria estética. E no próximo bloco, a dança começa. Literalmente. A ameaça final do primeiro Esquadrão Suicida deveria ser sombria, mística, incontrolável. Mas o que o público recebeu foi Enchantress, interpretada por Cara Delevingne, em uma das performances mais desconectadas e criticadas da história do DCU. E o problema não está apenas na atuação ou no roteiro. Está na concepção do personagem como espetáculo visual vazio, sem propósito dramático claro. Ela não assusta. Ela distrai. A coreografia esotérica que ela faz para invocar magia virou meme antes do filme terminar. Ao invés de parecer uma entidade ancestral, Enchantress se move como uma dançarina de videoclipe dos anos 2000, com filtros de CGI em excesso e nenhuma presença real. O vilão principal se transforma, na prática, em uma encenação estética que rompe qualquer senso de ameaça. O público não teme, ri, e isso mata toda a tensão narrativa. Sua motivação é uma mistura vaga de domínio global e criação de uma máquina que nunca é explicada. Não há conexão emocional nem simbólica. Em histórias como A Morte da Magia nos quadrinhos da DC, entidades mágicas são tratadas com reverência, camadas, ambiguidades. Aqui, a Enchantress é um amontoado de fumaça e glitter, com falas genéricas sobre poder absoluto. Nem mesmo sua relação com June Moon, a parte humana do personagem, consegue gerar empatia. O suposto romance com Rick Flag é raso, mal desenvolvido e parece existir apenas para justificar um dilema no terceiro ato. E mesmo no momento em que o grupo se vira contra ela, o impacto dramático é inexistente, porque não há peso. O confronto final parece mais um ajuste de roteiro do que uma consequência de narrativa. A vilã não tem passado desenvolvido, nem símbolo próprio, nem linguagem visual marcante. E em um universo onde ícones como Coringa e Zod imprimem suas presenças na mente do público, Enchantress desaparece no segundo em que o filme acaba. O mais curioso é que o fracasso dela não é só individual. Ele virou sintoma de uma era da DC em que o estilo tentava encobrir a ausência de substância. O design era prioritário. A coerência, descartável. E a Enchantress se tornou o ícone involuntário disso, um feitiço de forma sem alma. Mas se ela foi esquecível, o próximo vilão conseguiu o oposto. Ele não brilha, não flutua, não dança. Mas cada passo dele é um aviso. Cada olhar, uma ameaça. E quando a cidade treme, ele está por perto.
Num universo saturado de raios, explosões e deuses invencíveis, Lex Luthor é a exceção que impõe respeito sem levantar a voz. E Nicholas Hoult entendeu isso como poucos. Esqueça o exagero performático de Jesse Eisenberg, ou as versões cartunescas dos anos 90. A nova interpretação de Luthor, apresentada por Hoult, é sóbria, cirúrgica e carrega algo que os melhores vilões têm: controle absoluto do ambiente. Desde a primeira imagem divulgada, com o visual raspado, terno impecável e olhar fixo, havia uma sensação de presença. Hoult não interpreta um vilão tentando parecer inteligente. Ele transmite frieza real, como alguém que já calculou todas as possibilidades antes mesmo de entrar na sala. E esse é o maior acerto. Lex Luthor não precisa de superpoderes, porque ele domina o campo de batalha mais sutil, o mental. Nos bastidores, o ator revelou que raspou a cabeça com meses de antecedência e mergulhou numa preparação psicológica intensa. Ele queria compreender a lógica de alguém que genuinamente acredita que o mundo está melhor sem Superman. E isso aparece na tela. Não é um vilão com raiva, é um homem com propósito. Alguém que vê o Superman como uma ameaça à ordem, não como inimigo pessoal. É ideologia, não ego. O impacto da atuação de Hoult foi tão direto que muitos fãs e críticos começaram a compará-lo com Heath Ledger. E não por acaso? Assim como o Coringa de 2008, esse Lex não precisa de CGI, de armaduras, de frases de efeito. Ele te desequilibra com silêncio. E nos tempos de James Gunn, em que o tom do DCU busca um equilíbrio entre o lúdico e o adulto, essa versão do Luthor surge como o pilar racional que sustenta o caos. HQs clássicas como Lex Luthor, Man of Steel, sempre mostraram que a força do personagem não está em confrontos físicos, mas na manipulação de percepção. Ele não precisa vencer o Superman na luta. Ele precisa convencer o mundo de que o Superman é o verdadeiro risco. E Hoult já deixou claro, em entrevistas, que essa será a linha de atuação. Não é o Luthor que grita, é o que convence. Só que para cada vilão que eleva a franquia, ainda há aqueles que puxam tudo para baixo. E o próximo é um exemplo doloroso disso. Porque ele deveria ser o momento mais trágico do universo. Mas acabou parecendo uma piada de CGI. Nos quadrinhos, Doomsday representa o caos bruto que nem mesmo o Superman consegue deter sem custo. Em A Morte do Superman, publicada em 1992, ele não é apenas uma ameaça física. Ele é um evento. Um ponto final. A primeira vez que o invencível cai. Mas no cinema, a Warner conseguiu transformar um dos momentos mais icônicos da cultura pop em um terceiro ato sem alma, onde nada parece importar. Em Batman vs Superman, A Origem da Justiça, o monstro criado por Lex Luthor mais parece um cruzamento genérico entre um troll de O Senhor dos Anéis e um mutante de tartarugas ninja. O design visual foi tão criticado que imediatamente surgiram comparações com Shrek, um tubérculo gigante, ou um personagem mal renderizado de jogo de PlayStation 3. O problema não é só estético, é simbólico. Doomsday precisava impor pavor no primeiro frame. Em vez disso, ele aparece sem aviso, sem construção e sem peso narrativo. Não há origem trabalhada, não há suspense. Ele nasce e começa a destruir tudo. Grita, explode, pula, mas não comunica nada. Ele não representa o fim. Representa o excesso, a tentativa de escalar a tensão com barulho, sem substância. E quando ele finalmente mata o Superman, a cena, que deveria ser o equivalente emocional de um terremoto no DCU, simplesmente não funciona. Porque a relação construída entre os personagens é rasa. A ameaça de Doomsday é abstrata. E a morte ocorre minutos depois da introdução do monstro. É um clímax apressado, sem catarse. Na HQ, o confronto entre Superman e Doomsday dura dias, atravessa estados inteiros e termina com os dois caindo um sobre o outro, exaustos, em silêncio. É um duelo de sacrifício, de limites morais. No filme, parece uma obrigatoriedade de roteiro. A morte de Superman vira checklist, e Doomsday, um acessório de computação gráfica que só existe para justificar o uso de uma lança de kryptonita.
O resultado foi uma crítica unânime à condução narrativa. Mesmo quem defende o estilo visual de Zack Snyder admite que Doomsday foi mal aproveitado, genérico e sem impacto real. A destruição dele é esquecível. E o peso da perda do Superman, que deveria durar até o final de uma era, foi neutralizado meses depois, com o retorno em Liga da Justiça. Mas nem tudo é caos e decepção. Porque o próximo vilão, mesmo com pouco tempo de tela, conseguiu exatamente o que Doomsday não fez: presença, intimidação, realismo. Um mafioso que parece saído direto das sombras de Gotham e que já está com a própria série garantida. No meio de supervilões cósmicos, entidades mágicas e monstros apocalípticos, Colin Farrell apareceu em The Batman como um gangster manco, deformado e brutalmente humano, e roubou tudo. Seu pinguim não precisa de poderes, nem de efeitos especiais. Ele domina com presença, com gestos pequenos, com olhares que sangram ameaça. E é exatamente isso que torna sua performance tão magnética. Desde a primeira cena, Farrell impõe um realismo incômodo. O sotaque carregado, a risada de garganta entupida, o modo como caminha com raiva do chão. Cada detalhe é pensado para construir um personagem que parece ter saído de um documentário sobre crime organizado. Ele não interpreta um vilão. Ele é o cara que conhece todos os podres da cidade, que sobreviveu a cada traição, que sabe exatamente quem suborna quem e por quanto. Mesmo com pouco tempo de tela, o impacto foi tão forte que o público pediu. E a HBO confirmou. The Penguin, série solo, já está aí a caminho. Isso não acontece por acaso. É reconhecimento puro de que, mesmo cercado por Carmine Falcone, Charada e o próprio Batman, o Pinguim foi quem mais se aproximou do trono do submundo. E o mais inteligente? Ele nunca precisou de protagonismo. Ele apenas esperou, observou. E quando a cidade começou a ruir, ele já estava de pé. A atuação de Farrell foi elogiada em toda a crítica especializada. E com razão. Seu pinguim lembra o Tony Soprano da primeira temporada. Ainda não é o rei, mas já tem o olhar de quem vai comandar tudo. E o mais promissor disso é que ele não depende de nenhuma grande ameaça mundial. Ele é a ameaça local, real, de dentro. Aquele tipo de vilão que não precisa explodir nada, só fazer uma ligação. Enquanto o universo DC tenta se reencontrar em meio a reboots, fusões e colapsos narrativos, vilões como o Pinguim provam que a resposta pode estar nos detalhes. Naquilo que é pequeno, sujo, mas palpável. Farrell deu ao personagem uma nova vida, uma camada que vai além da caricatura clássica. E é por isso que ele fecha essa lista. Não como um vilão grandioso, mas como o mais perigoso tipo de predador. Aquele que sabe esperar a hora certa para tomar o que sobrou. E agora que você chegou até aqui, eu te pergunto, qual desses vilões realmente marcou você? Qual ficou na memória? E qual você prefere esquecer? Me diz nos comentários, porque essa discussão ainda tá longe de acabar. E antes de sair, deixa eu te lembrar. O canal tá prestes a bater uma meta que a gente persegue há meses. E cada inscrição é mais do que número. É um sinal de que você faz parte dessa resistência que não aceita conteúdo raso, nem hype vazio. Se inscreve e garante seu lugar na nossa linha secreta. Porque aqui, a verdade sempre encontra um jeito de escapar.